E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre uma vida com propósito, né? Lembrando que são 40 dias de propósito e nós estamos no 33º dia de propósito. E eu queria começar lendo para vocês Mateus 7:16, que fala assim: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, o 17, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, árvores más produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E queria ler também Marcos 10:43, que fala: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mediante essas duas palavras, né, numa vida com propósito, no 33º dia, a gente entra em falar como agir, como é que Deus quer que cada um de nós haja, né? O que Ele quer que a gente faça verdadeiramente. A gente já falou sobre quando Jesus Cristo resumiu as leis, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não coloco nada acima de Deus. Então, eu não vou adorar imagens, eu não vou buscar outros deuses, eu não vou agir dessa maneira errônea, né? Eu vou fazer todas as coisas para agradar o Deus a quem eu sirvo, que é o verdadeiro Deus. E se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, não vou adulterar, não vou roubar, eu não vou fazer nenhuma dessas coisas porque eu não gostaria que fizesse para mim, eu não vou fazer para o meu próximo, né? Então, é importante amar ao próximo como a nós mesmos. E essas duas leituras que nós fizemos agora, elas relatam, primeiro, a respeito de ter bons frutos. Se eu sou de uma árvore que dá bons frutos, né? Se eu sou uma árvore de Deus, eu dou bons frutos. Não tem como uma árvore má dar bons frutos, assim como não tem uma árvore ruim dar uma árvore boa dá maus frutos, né? Então a gente reconhece uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo de Deus, que está no caminho do Senhor, pelos frutos que ela dá, pelo que ela tem plantado, pelo que ela tem colhido, a gente reconhece ela. Então, assim, uma pessoa que anda sempre no meio da maledicência e que vai colher maledicência, e a gente reconhece ela pelo fruto que ela colhe, pelo que está acontecendo. Não é tribulação, é muito diferente. Tribulação, problema, todo mundo passa por tribulação, por problema, para que haja crescimento e transformação da vida. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas fruto é diferente. Se você não tem fruto, se você não tá produzindo fruto, é porque você está fazendo alguma coisa de errada. Se os frutos que você está produzindo não são frutos bons, é porque você está agindo de alguma maneira errada. E se você colhe frutos bons, é porque você está verdadeiramente no caminho do Senhor. E o segundo texto que a gente leu fala sobre a importância exatamente de você servir, né? Que a gente também já falou, que Deus quer que a gente sirva. E cita o exemplo do próprio Jesus Cristo, que ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e para entregar a sua vida em amor de cada um de nós.
Infelizmente, esse mundo no qual nós vivemos, essa vida que nós temos, né? Existe uma regra chamada a regra primeiro eu. Meu pai costumava dizer assim, que as pessoas tinham assim, se o pirão é se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? E então assim, primeiro eu, depois eu, e se sobrar um tempo, eu também. As pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, ela não pensa no próximo, não pensa no outro, né, em ajudar o próximo. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente vê aí 0,2% das pessoas, da população brasileira, ajudando, correndo atrás, né, investindo no próximo. Não é um grande número, não é um grande número de pessoas. Na verdade, 100% das pessoas deveriam estar ajudando um ao outro e trabalhando em prol do seu próximo, mas infelizmente não é o que acontece. E Deus aprecia pessoas que servem, né? A gente já falou várias vezes sobre esse versículo que a Bíblia fala, né? Que Jesus Cristo fala: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me agasalhaste, eu tive preso e me visitaste. E aí os discípulos falam assim: Senhor, quando nós fizemos isso? E ele diz: quando você faz ao próximo, quando você faz ao outro, você faz a mim. Então, a gente vê esse Jesus, né, que veio ao mundo, mesmo sendo rei, mesmo sendo mestre, mesmo sendo grandioso, ele vai lá e se despiu de toda a glória, se despiu de todo o poder, né, de toda vestimenta de rei, e veio à terra como homem, como carpinteiro, né, nazareno. Se você olhar em Atos, ou estudar um pouquinho a respeito daquela época, por que eles chamavam de Nazareno, era como se assim, não tem coisa boa que venha de Nazaré, não tem nada de bom de lá. Então, assim, quando as pessoas falavam Nazareno, que vinha de Nazaré, eles pensavam sempre em pessoas que não tinham potencial, que não iam crescer, que não iam, né, no diminutivo, sempre pensavam no diminutivo. E Jesus Cristo veio no diminutivo, veio para servir. Ele veio para servir com amor. Mesmo sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, ele veio se despindo de toda a sua glória para servir. E ele quer que a gente tenha um coração de servo, né? O que nós percebemos em todos os profetas é que eles sempre estavam prontos para servir, todos eles. Você vê isso também nos apóstolos, eles estavam sempre prontos para servir, eles estavam sempre prontos para buscar o que verdadeiramente Deus queria da vida deles. É crucial a gente entender que os nossos dons, os nossos talentos, eles nos ajudam a servir a Deus, eles nos ajudam a servir ao Senhor de maneira específica, por exemplo. Mas assim, não significa, se você parar para pensar, que o seu dom, que o seu talento te define como servo. Não te define como servo. O que te define como servo é a sua atitude. Eu tenho um talento de cantar. Eu canto e canto muito bem. Maravilha. E aí eu vou lá para frente, eu louvo, eu até uso meu dom para ensinar as pessoas a cantarem, eu me disponho. Aí chega e fala assim: ô Cláudia, eu não canto bem não, viu? Tô dando só um exemplo. Ô Cláudia, vamos ali rapidinho para entregar panfleto para falar da palavra de Deus. Vamos na rodoviária agora para fazer entrega de sopão e ajudar ao próximo. Vamos ali para poder, de repente, cantar num asilo, né? E aí eu digo: não vou não.
Meu talento não é o evangelismo, meu talento não é a caridade, meu talento não é... Não vou não. Agora, se for para louvar, eu vou. Se for para estar lá na frente, eu vou. Então você não é servo. Porque o que te define como servo é estar pronto para servir. Então não é porque eu faço parte do louvor que eu não posso ajudar no evangelismo, que eu não posso ajudar na caridade, que eu não posso ajudar a acolher as pessoas. Não, eu posso sim, eu posso fazer isso. Então, o verdadeiro servo, ele se dispõe a servir, ele se coloca para trabalhar na presença do Senhor. Então, assim, ele não se limita, ele atende o chamado que Deus tem para ele. Esse é o verdadeiro servo. Agora, se você sempre está disponível para Deus, glória. Se você sempre está disponível para Deus, glória a Deus, aleluia. Agora, se você só está disponível para Deus quando lhe convém, quando te interessa, né? Quando você é seletivo, você não é servo, né? Tipo assim, vamos fazer um louvorzão. Estou usando a palavra louvor porque foi o exemplo que eu dei. Vou fazer um louvorzão, então vou chamar a Cláudia para cantar. E aí eu vou. Legal, louvorzão, eu vou e tal. Vou fazer um congresso e vou chamar... eu vou. Agora eu vou lá no asilo e vou chamar a Cláudia para ajudar a distribuir sopa. Meu irmão, distribuir sopa, todo mundo sabe. Não vou não. Meu nome não vai aparecer. Não vou não, porque aqueles velhinhos me dão uma agonia. Vamos lá numa creche. Não, criança dá muito trabalho. Aquelas crianças cantando, gritando no meu ouvido. Não vou não. Então você não é servo. Você não é servo, você não se disponibiliza verdadeiramente para servir, você é seletivo. E aí sabe o que acontece? Quando você é seletivo com Deus, Ele também é seletivo com você, porque Ele te chamou para servir. Às vezes a gente fala assim, um irmãozinho liga porque só tem o seu número de telefone, e aí ele precisa da sua ajuda para levá-lo ao hospital. E aí você fala assim, cara, eu não vou não. Amanhã de manhã eu vou trabalhar, não tenho condições. E aí no outro dia você vai pro enterro dele, porque você só era a única pessoa que podia ajudar, de repente, para que ele tivesse uma oportunidade. Até seu vizinho, às vezes seu vizinho... Uma vez eu levei uma vizinha nossa no hospital. Passou a madrugada toda lá, sabe? E a minha preocupação, na verdade, é se ela estava bem, se ela não estava bem. E eu estava cansada, eu sou cuidadora do meu pai, eu ajudo em tudo. E é cansativo, ainda tem meu trabalho de coach. Então, assim, ela era a única pessoa que ela tinha. Era a única pessoa que podia ajudar. Então eu fui lá, levei. Ela tava passando muito mal, fiquei a madrugada toda com ela lá. Depois eu levei ela para casa quando ela melhorou. No outro dia perguntei como é que ela tava, se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. E me disponibilizei, porque meu pai me ensinou assim, sabe? E meu pai me ensinou a ser assim e a minha mãe também, então eu acabo sendo muito assim. É importante que você se disponibilize. Se parecer inconveniente, se parecer que a hora está avançada, Jesus Cristo não pensava nisso. Ele não pensava nisso. Inconveniente. A hora está avançada. Já curei 100 pessoas hoje, chega. Não, ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas, ele estava sempre disposto a colocar a necessidade do outro, né? Por quê? Porque para Deus importante, para Jesus Cristo importante era o propósito de Deus, que é a vida eterna. Então ele estava disposto sempre a estar ali anunciando exatamente isso, o propósito de Deus, que é a vida eterna. E é exatamente esse propósito que a gente precisa estar disposto a anunciar, ajudar. Pode ser a última chance daquela pessoa, pode ser o último momento, você pode ser a única pessoa que pode ajudar.
E ser servo é se disponibilizar. Ser servo é se colocar. A Bíblia diz assim, servir com alegria, apresentai a Ele com cânticos. Então, assim, não é? Servir com alegria, com felicidade por estar fazendo aquilo. E, mas eu vou receber alguma recompensa? Vai receber. No céu, tem um galardão para você. Se você quiser receber na terra, você vai receber também. Eu prefiro receber no céu, que Deus tem para mim, né? E colher o fruto. A palavra de Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias aqui na terra. Então, assim, eu ajudo meu pai e minha mãe em tudo que eu posso ajudar e tudo que tiver ao meu alcance eu ajudo. Não para que me prolongue os dias na terra, mas porque eu amo meu pai e minha mãe de verdade. E então eu ajudo. Mas eu vou receber essa recompensa de se prolongarem os meus dias na terra. Até onde isso é bom, né? A gente não sabe. Brincadeira. Mas aí você recebe esse galardão. Então, eu recebo também frutos aqui, benefícios aqui na terra? Claro que recebe. Mas se você faz para isso, então melhor não fazer. Não faça. Faça por amor. Faça como se fosse para Deus, como a gente já estudou. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você te disponibilize por amor, que você sirva com alegria, que você preste atenção na necessidade do outro, como Estevão fazia. Lembra de Estevão? Lembra de Barnabé? Que eles estavam ali sempre acolhendo. Olha que lindo, sabe? As pessoas olham para Estevão quando ele está ali no julgamento e veem nele, né, a imagem do anjo, né, o semblante de um anjo ali. Por quê? Porque Estevão era uma pessoa acolhedora, era uma pessoa que estava ali buscando fazer a vontade de Deus verdadeiramente. E ele foi recebido por Jesus Cristo em pé à destra de Deus. Jesus Cristo em pé à destra de Deus para receber Estevão. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Né? Por quê? Porque ele não fazia com a intenção disso, ele fazia por amor. Ele olhava a necessidade do outro, ele acolhia essa necessidade e falava da palavra de Deus. A Bíblia fala assim, cuidem, né? Ele fala que não vai desamparar os órfãos, as viúvas, as pessoas que têm necessidade, né? E deficiências. Ele diz que não vai desamparar essas pessoas. E a Bíblia fala que a gente, como servo de Deus, a gente tem que primeiro começar cuidando dos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os domésticos da fé são aquelas pessoas que estão próximas da gente lá na igreja, sabe? Pessoas que precisam, às vezes seu irmão está precisando aí de uma cesta básica, está precisando de uma oração, está precisando de uma carona, sabe? Para ir para a igreja. Ou uma carona da igreja para casa. Não é nada. Uma carona não é nada. Se disponibilizar para ajudar. Não, meu irmão, eu te pego aí na sua casa e te levo para a igreja. Não, eu te levo para casa. É perigoso você voltar à noite. Quantas pessoas nesse período já entraram em contato com seus irmãos da igreja que às vezes têm necessidade, que passam por necessidade, que perderam seus empregos e falaram assim, meu irmão está precisando de alguma coisa? Seja um álcool em gel, 1 quilo de arroz, um pedaço de carne. Quantas pessoas perderam emprego nesse momento de pandemia? Quantas pessoas estão necessitadas? Quantos telefonemas você fez para esses irmãos para perguntar se eles precisam de alguma coisa? Isso é muito importante. Acolher, amar ao próximo, servir, né? Então faça o bem que você puder, com o recurso que você puder. Tudo que você fizer, faça com dedicação. Faça como se fosse para Deus que você estivesse fazendo. Porque, na verdade, é para Deus que você está fazendo, sabe? Mas eu não tenho dinheiro, então ore por essa pessoa. Mas eu não tenho dinheiro da gasolina, então ore por essa pessoa. É uma irmãzinha tão linda. A gente dava carona para ela
uma senhorinha. A gente dava carona pra ela todo dia, ela falava assim, que Deus multiplique a gasolina. Aí eu, amém. Aí eu deixava ela em casa, ela, que Deus multiplique a gasolina, amém. Aí uma vez eu deixei ela em casa, né? Aí ela falou, tchau, não sei o quê. Eu disse, não, irmã, tô esperando a bênção. Aí ela deu um sorriso, falou, que Deus multiplique a gasolina. Eu, amém. Tô esperando a bênção, me abençoa também, minha irmã. E é isso, sabe? Isso é que importa, sabe? Essa alegria, esse descontrair. E olha, Deus abençoa. Há alguns anos atrás, eu cheguei a fazer, há bastante anos atrás, cheguei a fazer lotação para ir trabalhar. Olha só como é engraçado, né? Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava um salário, hoje eu sou autônoma, mas eu não tinha condições de pagar minha gasolina durante muito tempo. Eu tive que fazer lotação para ir trabalhar e lotação para voltar, porque eu tinha que rodar às vezes Brasília, né, para fazer algumas coisas para essa empresa que eu trabalhava. E assim, a empresa pagava o valor do transporte para eu ir e voltar para casa. E tudo bem, foi um acordo que eu fiz com a empresa, então o combinado não sai caro, né? E aí o que acontece? Às vezes eu rodava Brasília e eu já colocava gasolina a mais, porque o dinheiro era só do transporte, né, de ônibus, e a gasolina era mais cara, claro, é mais cara. Então eu ainda tinha que completar, e quando eu tinha que rodar a Brasília, né, para reuniões ou para entregas ou para treinamentos, enfim, aí eu tinha que colocar mais combustível ainda. E aí eu fazia a lotação, indo e vindo. E Deus começou a tocar no meu coração. Várias pessoas falaram comigo que não era correto. Primeiro porque lotação não é pecado, não é de Deus, está contra a lei, então é pecado. Né? Tudo que você infringe as regras, infringe a lei, é pecado. Então Deus, mas eram pessoas certas, carona, como é que o povo fala? Carona voluntária, não, sei lá. Mas é um tipo de lotação que eu fazia. Não era assim, eu tenho 5 pessoas que moram perto de mim que vão comigo, não. Enfim, mas isso não importa. E aí Deus falou muito no meu coração sobre isso, inclusive usou uma pessoa para conversar comigo sobre isso, e eu falei assim, eu não vou fazer mais, mas eu não tenho condições financeiras. No dia que eu parei de fazer, não faltava o dinheiro do transporte. Inclusive uma vez eu tava sem dinheiro, só tinha o cartão de débito na mão e não tinha dinheiro na conta. E eu fui lá a fé, né? Eu fui lá no posto de gasolina, pedi para colocar um valor específico de gasolina para dar para eu chegar em casa. E olhei para um lado, olhei para o outro, dei o cartão de débito pro rapaz. Não tinha esse negócio de cheque especial, eu não tenho cheque especial, eu odeio cheque especial, então eu não trabalho com isso. E aí eu fui na fé, cartão de débito. Aí ele foi lá, colocou a gasolina, pegou e passou o cartão de débito e ele passou. Aí eu me lembrei da vozinha da irmãzinha. Que Deus multiplique a gasolina. E eu disse, amém, passou. Como eu não sei de onde veio esse dinheiro do céu. Glória a Deus. E fui embora. Então é assim, Deus, ele te abençoa assim. Ele te abençoa, ele não deixa você mendigar o pão, ele não deixa essas coisas quando você age corretamente. Eu parei de fazer uma coisa que era errada, passei a fazer o que era correto e ele não me deixou faltar. Não faltava o dinheiro da gasolina. Então, assim, Deus, ele quer que a gente sirva. Independente do que você vai receber em troca, independente de como vai ser o retorno disso, não. Ele quer que você sirva por amor, quer que você sirva porque você sabe a importância disso e porque você se coloca verdadeiramente como servo. E outra coisa, é importante a gente entender que
Não adianta ficar esperando o momento certo para servir. Não existe momento certo para servir. O momento certo é o agora, sabe? Agora é o momento certo para servir. Não existe hora perfeita. Até porque o amanhã não existe, tá? O que existe é o hoje, é o agora, o amanhã pode até nem vir aparecer. Então a gente precisa servir a Deus agora, servir ao nosso próximo agora, né? E não esperar para amanhã. Ah, amanhã eu sirvo, amanhã eu faço. Amanhã é tarde demais e o amanhã não existe. É o hoje, é o agora. Jesus serviu agora. Ele lavou os pés, ele ajudou crianças, serviu a ceia, serviu leprosos, curou pessoas necessitadas, né? E ele fez tudo isso não apesar da sua grandeza, e sim por causa da sua grandeza. Quer dizer, Jesus Cristo não falou assim, apesar de eu ser grande, eu vou me colocar aqui para lavar seus pés. Não, porque eu sou grande, porque eu sou filho de Deus, porque eu tenho amor por vocês, eu vou entregar minha vida por vocês. Eu vou lavar seus pés. E se você não aceitar lavar os pés comigo, você não tem parte comigo. Você não faz parte comigo. Então, assim, ele não fez apesar de, ele fez por causa da grandeza dele, né? E se você se acha grande demais para servir, saiba que na verdade você é insignificante, né? Pois pequenas atitudes, pequenos gestos mostram grandeza de caráter. Não existem tarefas abaixo de nós. Existem mentes pequenas e pessoas pequenas. Se você acha que existe alguma tarefa que não é páreo para você, que é pequena demais para você, então você que é pequeno demais. Você que é pequeno demais, não é tarefa. Porque não existe para servir, não existe tarefa pequena. E Deus e Jesus Cristo mostrou isso. Jesus Cristo mostra isso. Ele quer que você seja extraordinário. Sabe? Jesus espera que a gente seja extraordinário. Tem uma música até que fala assim, que faça o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, né? Do menino Lobo. E assim, engraçado, né? Colocando isso na cabeça das crianças para fazer somente o necessário. O extraordinário é demais. Se você faz só o necessário, você vive só pelo necessário, né? Quando eu estava dando o estudo sobre mergulho fundo no Espírito Santo de Deus, eu falei sobre isso. Se você é raso, se você não aprofunda, se você não faz mais, se você é raso, você vive uma vida rasa. Se você é mediano, você fica ali só naquele limite, se você limita, você vai viver uma vida medíocre no mediano, né? Isso é fazer o necessário, é viver uma vida medíocre. Agora, se você faz uma vida, o extraordinário, se você vai lá fundo, se você mergulha fundo, você vive uma vida extraordinária. E na musiquinha fala até, o extraordinário é demais. Tem dois sentidos. Ele é demais, porque é demais viver uma vida extraordinária. Nesse sentido que ele está colocando, é demais fazer o extraordinário. Para quê fazer o extraordinário? Porque Deus espera de você o extraordinário. Ele não quer que você seja nem raso, nem medíocre. Ele quer que você seja extraordinário. E para ser extraordinário, você precisa fazer o extraordinário. Então, assim, seja fiel, sabe? Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, nas pequenas coisas, no pequeno, tá falando sobre dízimo também, mas também em atitudes em servir. Ele tá falando assim, nas pequenas coisas seja fiel. E aí Deus vai te colocar em mais coisas. Não adianta você não ser fiel no varrer do chão e querer pregar no púlpito.
Não, seja fiel no pouco e sobre muito ele te colocará, né? Tem uma palavra que fala assim, que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, se você não consegue ser responsável em pequenas atitudes, em pequenas coisas que você tem que fazer, como é que você vai ser responsável em grandes atitudes, em grandes poderes que Deus te conceder? Então, você precisa ser fiel no pouco. Comece no pouco, seja fiel no pouco, tente o pouco. E aí, sobre muito, Deus te colocará. Né? No pequeno, no que parece pequeno aos seus olhos. Não é fazer pouco. No pouco, faça o extraordinário. Faça o seu melhor. Não é para o homem, é para Deus. Seja um servo fiel. Né? O ministério que Deus te deu, conclua as tarefas, cumpra com os compromissos, seja responsável. Né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então não sirva para ser visto, sirva porque você o ama. Porque você ama a Deus sobre todas as coisas, sirva. O servo verdadeiro não busca se autopromover. Sua recompensa é celestial. Pensa nisso. Pensa nisso. É muito importante servir a Deus por amor. E amanhã a gente fala como. Como servir? Como eu posso fazer isso? Ficou curioso? Amanhã tem mais.